Irmãos queridos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos felizes por estarmos aqui mais um domingo, mais um dia do Senhor. Eu quero desde já cumprimentar os nossos visitantes, saudá-los e dizer que vocês são muito bem-vindos nesta igreja. Voltem mais vezes e a nossa oração é para que o Senhor fale com vocês. Deixa eu desligar a lanterna do meu celular aqui, que ligou sozinha. Agora sim. Irmãos, nós iremos começar uma nova série de exposições bíblicas. Dessa vez nós entraremos em uma jornada na Epístola de Paulo aos Colossenses. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus. Na carta aos Colossenses, nós vamos ler apenas uma parte do primeiro versículo. Peço que todos os irmãos, depois da leitura da palavra de Deus e da oração, permaneçam com a sua Bíblia aberta. Colossenses, no capítulo 1, apenas o versículo 1, até a parte que fala que o apóstolo Paulo é chamado por vontade de Deus, somente até aí. Todos encontraram? Colossenses, no capítulo 1, uma parte pequena do versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez na sua presença. E nós somos, Deus, homens e mulheres fracos, Deus, pecadores, Senhor, que lutamos, Deus, com a sua graça para vivermos em santidade, mas falhamos muitas das vezes. Necessitamos da sua graça, necessitamos da sua misericórdia. Eu te peço, Deus, que use os meus lábios essa noite, que o Senhor me ajude a pregar, Deus, não só com palavras meramente humanas, mas com demonstração do Espírito e de poder, e que os ouvidos e corações dos meus irmãos estejam abertos, para que a sua palavra encontre lugar, Deus, e frutifique, por causa do seu nome, Deus, por causa da sua glória, por causa do seu Filho. Nos abençoe nesse solene momento, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podei vos assentar, irmãos. O tema da nossa pregação dessa noite é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou apóstolo de Cristo. Nós vamos abordar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo hoje. Vamos fazer uma introdução à carta aos Colossenses, que nos servirá como base para todas as outras exposições. Eu gostaria que você acompanhasse comigo com muita atenção. Se esqueça do seu telefone, dos afazeres do dia de amanhã. Preste atenção apenas na palavra de Deus. Esse, irmãos, vai ser o primeiro de uma série de sermões que nós vamos pregar aqui na carta aos Colossenses, se assim o Senhor nos permitir. Então importa que nesse primeiro sermão nós sejamos um pouco mais detalhados, um pouco mais extensos, quanto às informações introdutórias acerca do contexto mais amplo dessa tão gloriosa carta. Essa carta que exalta de maneira suprema a pessoa de Jesus Cristo. O tema da Epístola aos Colossenses é apenas a supremacia absoluta de Cristo. As informações que nós traremos aqui, eu quero muito que você as guarde, porque elas nos servirão, irmãos, como um alicerce. E serão para nós um alicerce sólido sobre o qual nós firmaremos no decorrer dessa que eu acredito que será uma longa jornada. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos acerca da igreja colossense é o fato de que essa congregação de crentes, ao contrário da maioria das igrejas do Novo Testamento, não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Nós estamos diante de uma igreja que não foi plantada por Paulo,
Não foi Paulo que evangelizou Colossos, mas foi sim o seu fiel discípulo, que se chama Epáfras. Isso está logo aí no versículo 7, que nós trataremos também em uma outra oportunidade. Epáfras foi um dos crentes que Paulo preparou, ele era um discípulo de Paulo, quando Paulo teve uma longa estadia em Éfeso. Éfeso era uma cidade próxima a Colossos, ali da região da Ásia Menor, atual Turquia hoje. Quando Paulo esteve desenvolvendo o seu ministério ali em Éfeso, por cerca de 2 anos, ininterruptamente Paulo pregou o Evangelho, Paulo ensinou o Evangelho. E através do ensino de Paulo, muitas igrejas foram plantadas. Paulo ensinou no que nós chamamos, do que o texto bíblico chama da escola de Tirano. Isso está lá em Atos 19, do 8 ao 10, que vai dizer o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, preste atenção, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, começando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Quando Paulo permaneceu ali em Éfeso por cerca de 2 anos, após a recusa dos judeus do Evangelho, ele montou ali uma base missionária. E daquela base missionária, muitas pessoas saíram pelo mundo espalhando o Evangelho. E esse foi o caso de Epáfras, que chegou a Colossos, evangelizou aquela cidade e plantou aquela igreja. Então foi dentro desse contexto, desse ensino de Paulo em Éfeso, dentro desse contexto de formação missionária, que Epáfras, que também, como é dito nessa própria epístola, ele era natural dessa cidade. Ele era uma pessoa que nasceu em Colossos, que nutria um amor por essas pessoas. Ele foi preparado por Paulo. Ele aprendeu aos pés de Paulo. Ele participou dessa escola missionária durante anos, ouvindo o evangelho de Paulo, e depois foi enviado, ao que se entende, pelo próprio Paulo, para que voltasse à sua terra natal, que é Colossos, e evangelizá-la. A Escritura, irmãos, ela não nos fala extensamente sobre esse homem chamado Epáfras, mas ela nos dá informações suficientes para nós entendermos que Epáfras foi um fiel ministro de Cristo, como diz aí no verso 7. Isso é, Epáfras, o plantador dessa igreja, ele foi um pregador verdadeiro do evangelho da graça de Deus. Ele foi também um pastor preocupado com o bem das igrejas da sua região. Isso está mais para o final da carta, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13. E Epáfras, além de ser um ministro fiel do evangelho, um pastor preocupado com as igrejas da sua região, ele foi um homem que experimentou muitos sofrimentos por causa do evangelho, chegando até mesmo a ficar preso juntamente com Paulo. Lamentavelmente, irmãos, Epáfras não é tão lembrado em nossas igrejas. Talvez você nem sabia que este homem estava na Bíblia. Lamentavelmente, Epáfras não é tão lembrado em nossas igrejas. Todavia, irmãos, nós estamos diante, sem dúvida nenhuma, de um dos maiores exemplos de fidelidade a Cristo e ao ministério pastoral em toda a história da igreja. Um homem que se desloca da sua terra natal, que ouve o evangelho em Éfeso, que permanece por algum tempo ouvindo as pregações diárias de Paulo, que Paulo ensinava naquela escola. Aquela era uma espécie de escola filosófica que existia muito naquele tempo. Então, nós não sabemos se Paulo alugou aquele espaço, se aquele espaço foi cedido, nós não temos esses detalhes, mas o fato é que Paulo todos os dias estava ali ensinando o evangelho. E uma daquelas pessoas que estavam ali ouvindo era Epáfras.
E o evangelho incendiou o coração deste homem, provavelmente um jovem ainda, que voltou à sua terra natal, com o evangelho ardendo no seu coração, evangelizou aquele local e plantou aquela igreja. É importante que nós entendamos isso. E além de entendermos quem era o plantador daquela igreja, nós precisamos também nos aprofundar, irmãos, acerca de quais eram os objetivos do apóstolo Paulo ao enviar essa carta a esta igreja. Qual era o objetivo de Paulo ao escrever a Colosso? O que Paulo tinha em mente? Por que ele escreveu essa carta? E nós compreendermos, irmãos, o contexto religioso presente nessa cidade vai nos ajudar muito na caminhada. Entendermos o contexto religioso daquela cidade nos ajudará muito nessa caminhada. Naquela cidade, irmãos, em Colosso, havia predominância de dois grandes grupos religiosos que tentavam penetrar a igreja cristã e influenciar de alguma forma os irmãos. O primeiro desses grupos era o dos gregos pagãos. Eles adoravam a deusa chamada Cibele, a deusa mãe da Ásia, a deusa da fertilidade, da procriação. O segundo grupo que estava naquela cidade era o dos judeus. Judeus que residiam ali em Colossos, mas que também de alguma forma haviam sido influenciados pelo paganismo ali presente. Acerca desse primeiro grupo, dos pagãos, é possível afirmar que essas pessoas tinham uma visão de que só é possível se chegar ao que eles chamavam de Deus Supremo através de espíritos elementares ou mediadores ou anjos. Existia uma crença muito forte em Colossos, uma crença greco-romana, que só se podia chegar ao Deus Supremo através de uma espécie de espíritos elementares que faziam a ponte entre Deus e os homens. E que esses espíritos elementares que estavam abaixo do Deus Supremo formavam a espécie da plenitude da divindade, representavam a plenitude do ser divino. Esses espíritos, segundo criam os moradores daquela cidade, eles mediavam essa relação entre o Deus Supremo e inalcançável e os homens. Alguns hereges que estavam tentando penetrar no meio daquela igreja, eles pareciam afirmar que Cristo era apenas mais um desses tais espíritos mediadores. Algumas pessoas contaminadas por essa mentalidade, essa multiplicidade da divindade, desses espíritos mediadores, parecem ter ensejado no meio daquela igreja a ideia de que Cristo era apenas mais um desses espíritos que mediavam a nossa relação com Deus, ou a relação do homem com Deus. Para além disso, eles também criam que a forma correta de se agradar a essas divindades mediadoras era através do rigor ascético. E o que é isso? É um rigor que leva as pessoas à abstinência absoluta das relações sexuais. Nem no casamento. O casamento é visto por muitos ascetas como algo necessariamente ruim. A divindade, dentro daquele contexto, era agradada através da abstinência de alimentos. Então, o primeiro ponto é esse. Eles criam que espíritos elementares, ou anjos, ou mediadores, nos levavam ao Deus Supremo. Esse tipo de mentalidade estava entrando dentro daquela igreja, e alguns começaram a dizer que Jesus era apenas mais um desses espíritos que mediavam a nossa relação com Deus. Segundo ponto, eles diziam que a forma correta de se agradar a Deus não é necessariamente pela fé em Cristo, através da graça e da operação do Espírito, mas é através do rigor ascético, do abandono e da abstinência sexual completa e também do abandono de certos alimentos, vivendo uma vida totalmente rigorosa. O segundo grupo que estava ali dentro daquela igreja, tentando atribular aqueles irmãos, eram os judeus que ali residiam. Os judeus de Colosso, eles parecem ter sucumbido ante ao paganismo grego ali presente. Os judeus, eles fundiram a religião judaica com os costumes gregos daquela cidade.
com o mundo místico greco-romano. E eles enfatizavam, esses judeus, que a forma correta de ascetismo não era necessariamente tanto a abstinência sexual, a abstinência de certos alimentos, mas era através da guarda dos dias, dos sábados, das festas e de outros elementos do judaísmo, como está em Colossenses 2,16. Contra essas corrupções da verdade, irmãos, que estavam rondando e tentando enredar aquela igreja, Paulo afirma de forma efusiva a exclusividade suprema de Cristo como o próprio Deus encarnado. É por isso que Paulo fala essas palavras tão sublimes acerca de Cristo e que nós repetimos muitas das vezes, mas talvez sem entender o contexto, quando ele diz em Colossenses 2,9 que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele está fazendo uma distinção muito clara entre os supostos espíritos elementares que levavam os homens a Deus, com o próprio Cristo, que não é um simples espírito, mas que é o Deus encarnado em quem habita toda a plenitude da divindade. Ele também afirma que o nosso Senhor é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens, e que Cristo só pode ser, e somente Cristo pode ser, o verdadeiro mediador, por causa de Colossenses 1,20, quando ele diz que Cristo pode mediar a relação entre Deus e os homens por causa do sangue da sua cruz. O apóstolo Paulo está ensinando, os homens só podem se aproximar de Deus por causa do sangue justificador de Jesus, e não por nenhum espírito medianeiro. Ele também diz que a forma correta de se agradar a Deus não é através de um rigor excessivo, extra-bíblico, antibíblico, mas que nós, os crentes, vivemos no Espírito e por isso agradamos a Deus. A preocupação de Paulo, para finalizarmos essa primeira parte, era não permitir que Cristo fosse subjugado e colocado ao lado das falsas divindades medianeiras presentes naquela cidade. O apóstolo Paulo estava se levantando contra todos aqueles ensinamentos que de alguma forma ou de outra ofuscavam a primazia absoluta de Cristo. Essa era a preocupação central de Paulo. Segundo, Paulo também ensina que Cristo não pode ser de maneira nenhuma mais um espírito mediador, um enganoso espírito mediador, mas sim que Ele é o Deus Supremo que se encarnou para que através do seu perfeito sacrifício pudesse nos reconciliar perfeitamente com o Pai. Como um guardião da verdade do Evangelho, Paulo estava preocupado. Paulo, que era de fato um verdadeiro apóstolo de Cristo, ele levantou-se firmemente contra essa heresia, contra a heresia de Colossos, que suprimia a Cristo. Ele se levantou a favor da supremacia total e absoluta de Cristo. Cristo como Criador, sustentador e Redentor. Não existe texto nas Escrituras que possuam a cristologia mais completa do que a Epístola aos Colossenses. Há uma riqueza, irmãos, inestimável em uma carta tão pequena, a uma igreja tão pequena. Muitos estudiosos dirão que a igreja de Colossos provavelmente era a menor igreja do Novo Testamento. E a essa pequena igreja foi entregue um tesouro glorioso que ensina a supremacia absoluta da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler agora o texto, essa primeira parte que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo começa essa epístola falando um pouco sobre si. Paulo, toma uma água.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Como de costume, irmãos, Paulo começa também essa epístola se apresentando e demonstrando as suas credenciais apostólicas. Mas eu quero dizer o seguinte: Paulo, irmãos, não faz isso por soberba. Não é que Paulo está querendo dar uma carteirada. Quando Paulo fala sobre si como um apóstolo de Jesus Cristo, ele não está querendo dar uma carteirada naquela igreja e chegar de qualquer forma. Quando ele apresenta as suas credenciais apostólicas, ele está fazendo isso para que o evangelho que ele pregava fosse aceito e plenamente recebido. As credenciais apostólicas eram uma forma de fazer com que as barreiras que pudessem surgir ao verdadeiro ensino fossem suprimidas. O apóstolo Paulo não era de forma nenhuma um homem soberbo. Um homem soberbo jamais diria o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele diz, do qual eu sou o principal. E antes de falarmos sobre o apostolado de Paulo e sobre de fato o que significa ser um apóstolo, quais são os critérios bíblicos para ser um apóstolo, é-nos útil, irmãos, na pregação de hoje nós recordarmos um pouco sobre quem é este Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quem é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo? Quem é esse homem? Eu gosto muito de lembrar, especialmente da vida pregressa de Paulo. De quem era Paulo antes de ser, de fato, um apóstolo de Jesus. Esse homem, Paulo, ou Saulo de Tarso, como também é chamado nas Escrituras, ou Paulo, que é a versão greco-romana do seu nome. Deus não mudou o nome de Paulo, como algumas pessoas dizem. Na verdade, Saulo é a versão hebraica do nome. Paulo é a versão greco-romana do nome. Não é que Deus mudou o nome de Paulo, como algumas pessoas dizem. Mas esse homem Saulo ou Paulo, ele foi um judeu zeloso. Ele foi um judeu zeloso desde o seu nascimento, irmãos. Ele mesmo, esse que hoje se chama de apóstolo de Cristo, ele fala que ele era judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele não era um judeu convertido. Paulo não era um prosélito. Paulo não era alguém que conheceu o judaísmo, mas Paulo era judeu de judeus. Ele era da tribo de Benjamim, ele foi circuncidado ao 8º dia, como manda rigorosamente a lei. Originário de Tarso, na Cilícia, atual Turquia, Paulo, irmãos, ele foi introduzido ainda bem pequeno, na sua mais tenra infância por seus pais, na vida religiosa judaica. Não em Tarso, onde ele nasceu, mas os seus pais o levaram a Jerusalém. Levaram a Jerusalém, Paulo. E Paulo, aprendendo em Jerusalém, ele professava a religião judaica. Religião essa que ele defendeu ferrenhamente por muitos anos com todo o seu zeloso coração. Ele mesmo diz que fazia o que fazia por ignorância, porque ele era muito zeloso. Paulo não só recebeu uma robusta formação no judaísmo, mas sendo também romano por direito herdado, porque Paulo era de uma família de judeus nobres. Quero que você comece a observar como Paulo, depois de crente, nós vamos chegar lá, a vida dele humanamente foi para baixo. Nós estamos falando de um judeu de judeus, uma criança
de judeus nobres, que é levado a Jerusalém para aprender o judaísmo, e não, como se não bastasse isso, ele tinha também a cidadania romana. Era o green card da época, irmãos. Essas são informações preliminares sobre a vida de Paulo. Paulo aprendeu, sendo também um homem versado na cultura grega, ele aprendeu toda espécie de filosofias, de novas ideias presentes no mundo greco-romano. O conhecimento que Paulo tinha dos filósofos e dos poetas gregos, ele era tão robusto que Paulo podia citar muitos deles de cor. Assim como ele fez, por exemplo, na sua pregação no Areópago, em Atenas, onde ele pregando aqueles doutores, aqueles filósofos, aqueles poetas gregos, ele cita também os seus próprios poetas de cor. Paulo era de fato, irmãos, um homem de uma envergadura intelectual invejável. Ele era um doutor excelente. Ele tinha de fato um conhecimento elevado. Ele se destacava, como ele mesmo diz. Ele estudou desde a sua meninice, quando estava em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi provavelmente o mais famoso mestre judeu da época. A família deixou Paulo aos pés de Gamaliel. E Paulo, crescendo ali, aos pés de Gamaliel também, ele se tornou um judeu altamente reconhecido pelo seu zelo. Ele excedia os que estavam na sua mesma idade. E em tempo oportuno ainda, já quase que ali no final da sua adolescência, entrando na vida adulta, Paulo se tornou um fariseu. Paulo recebeu o título mais alto dentre os judeus ortodoxos daquela época: fariseu. Um homem plenamente instruído, formado na escola teológica mais famosa da época. Um homem nobre, uma pessoa provavelmente de família de posses, um romano por direito adquirido. O fervor farisaico desse jovem Paulo, desse homem que foi criado dentro desse contexto ortodoxo judaico, se tornou um fariseu. Ele encontrou seu ápice não na revelação de Cristo nas Escrituras, mas sim, irmãos, na ferrenha e implacável perseguição que ele empenhava, agora como um fariseu. O ápice da religião de Paulo, o ápice do zelo da sua religião, não foi a revelação de Cristo. Até então ele não conseguia olhar para as Escrituras e ver que Cristo é encontrado nela, que ela testifica de Cristo. Mas o ápice da religião judaica na vida de Paulo se converteu em uma ferrenha perseguição. Uma ferrenha e implacável perseguição que ele corriqueiramente empenhava para destruir aqueles que eram do caminho. Caminho era o antigo nome do cristianismo. Provavelmente esse nome advém daquela frase célebre de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então muitas pessoas chamavam o cristianismo do caminho. Saulo ou Paulo, ele julgava que o cristianismo era, na verdade, uma deturpação do verdadeiro judaísmo e, portanto, merecia ser extirpado da terra. Para Paulo, esse judeu zeloso, esse fariseu, este homem criado aos pés de Gamaliel, esse novo caminho que surgira, não era senão uma outra seita que destruía o judaísmo verdadeiro. Então ele julgava que essa suposta seita precisava acabar, para o bem da religião verdadeira, para o bem do judaísmo, para o bem da verdade que ele julgava ser a verdade de Deus. Sobre essa fase da sua vida pregressa, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele vai dizer em Atos, no capítulo 22, nos versículos 4 e 5.
Olha as palavras que ele fala: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer presos para Jerusalém os que estivessem lá, para que fossem punidos. Ele diz: eu perseguia o caminho até a morte. O próprio texto bíblico diz que Paulo inspirava morte contra os cristãos. Nós não sabemos de fato se ele matou alguém. Isso é uma extrapolação do texto bíblico. O texto bíblico não diz que Paulo matou pessoas. O texto bíblico diz claramente que ele levava as pessoas presas. Mas algumas pessoas de fato dizem que ele chegou a esse ponto. Talvez, irmãos, não houvesse homem mais temido por toda a igreja primitiva do que o obstinado e severo Saulo. Se você chegasse em uma igreja ali, das primeiras décadas ali do primeiro século, e dissesse o nome de Saulo, os irmãos tremeriam. Os irmãos se assustariam. O texto bíblico fala que Paulo assolava a igreja. Os crentes tinham medo de Paulo, e com razão. Tanto é que depois que ele se converte, volta para Jerusalém, os apóstolos falam: opa, calma aí, ué. Vamos observar mais um pouquinho sua vida aí, ver se você realmente é crente. Ele provavelmente era o homem mais temido da seita dos fariseus. Ele era aquele que ia mais longe nas suas conclusões teológicas e as colocava em prática. Ele mesmo disse que pediu carta aos sacerdotes para que pudesse fazer isso. Ele tomou a iniciativa de perseguir a igreja de Deus, de arrastar os crentes, de assolar a igreja, de prender os crentes, de perseguir os crentes, de fechar os locais de culto, de acabar com o cristianismo. Olha o que diz Atos 8:3, um texto ainda antes da conversão de Paulo, que está no capítulo 9. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. Os cultos eram feitos predominantemente nas casas. Ele entrava nesses lugares de culto, e olha o que o texto diz: e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Arrastava os irmãos, entrava, acabava com o culto. É como se estivéssemos aqui prestando culto agora e uma pessoa que odeia a igreja chegasse, nos prendesse, nos arrastasse, nos levasse preso, nos odiasse. Esse era Paulo. Foi no ápice, irmãos, da rebeldia de Saulo contra Cristo que Paulo conheceu o seu Senhor. Quando Paulo mais odiava a Cristo, quando Paulo estava no ápice do seu ódio contra a igreja, foi que o Senhor o encontrou. Quão profunda é a graça divina! Ela pode quebrar até o mais duro dos corações. Enquanto Saulo, depois de ter recebido a autorização dos sacerdotes para prender e perseguir os cristãos, ele se dirigia até Damasco. Eu creio que no seu coração ele dizia: eu vou destruir a igreja ali, eu vou acabar com aqueles crentes, eu não creio nesse tal de Jesus, ele era um falso profeta. Quando ele se dirigia com aquelas cartas, provavelmente ali nas suas bolsas, com os seus auxiliares, como um homem importante que era, quando ele se dirigia até Damasco, uma luz gloriosa de forma súbita cercou esse homem e o lançou ao chão. E dessa luz veio uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Essa é uma das palavras mais lindas de toda a Escritura. Se Jesus tivesse aparecido diante de Paulo e o fulminado, Deus seria totalmente justo. Mas Cristo graciosamente se apresentou a Paulo e o perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo atônito pergunta: quem és tu, Senhor? Pensa, aquele homem religioso, cheio do seu orgulho farisaico, agora ao chão. No chão. Ele não caiu do cavalo, como algumas pessoas dizem. O texto não diz isso. Só diz que ele foi lançado ao chão. Mas ele estava de fato humilhado. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? O que está acontecendo? O que é isso? E a resposta que vem é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você começa a entender o porquê a vida desse homem virou de cabeça para baixo. Por que ninguém conseguia entender o que aconteceu com ele? No alto das suas aspirações contra a igreja de Deus, Jesus graciosamente o encontra. Quais eram as obras de Paulo para que Deus o escolhesse? Como Deus foi gracioso com Paulo. Como Jesus foi bondoso com Paulo. E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E diz: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém de fazer. E Jesus já começa a ordenar: levanta aí, entra na cidade. Lá você vai saber o que você tem que fazer. Nós sabemos que lá chegou um crente, Ananias, orou por Paulo, escamas caíram dos olhos desse homem, ele foi batizado, começou a pregar logo ali em Damasco. Os judeus que eram amigos dele quiseram matar ele em Damasco, ele teve que fugir dentro de um cesto, voltou para Jerusalém. Ali os discípulos falaram: rapaz, vamos precisar de mais um tempo para testificar de você. Depois Paulo sumiu por cerca de 14 anos, onde ele aprendeu profundamente o Evangelho, não de homem algum, nem mesmo dos apóstolos, mas ele aprendeu o Evangelho do próprio Cristo. Daí em diante, irmãos, nos faltarão palavras para nesse curto espaço de tempo detalharmos tudo o que Cristo fez por intermédio do outrora perseguidor Saulo. Muitas foram as igrejas plantadas pelo agora Paulo. Paulo provavelmente usa esse nome porque era a versão greco-romana, então ele se sentia mais conectado com as pessoas ou as igrejas dos gentios, então ele não gostava muito, já nessa fase da vida, depois da sua conversão, do nome Saulo, mas ele usava prioritariamente Paulo. O antigo fariseu Saulo também se transformou no maior doutor e apóstolo de toda a história da igreja. Sem dúvidas, Paulo foi aquele que de forma mais ampla sistematizou e organizou todo o escopo doutrinário da fé cristã, irmãos. Ele foi o responsável por escrever grande parte das epístolas do Novo Testamento. 13 das 21 cartas foram escritas por Paulo. Além disso, ele também foi o mentor de Lucas, que foi o escritor do evangelho que leva o seu próprio nome, e Atos. Você consegue observar a vida do apóstolo Paulo agora, apóstolo de Cristo, e ver o quanto a graça de Deus é suprema? O quanto a graça de Deus encontra pecadores obstinados. O quanto a graça de Deus pode quebrar até o coração mais duro. Enquanto eu fazia essa pregação e meditava na vida de Paulo, era como se eu estivesse lendo uma história de amor. O amor de Cristo por um perseguidor. O amor de Cristo por um homem mau. Para finalizarmos esse breve resumo da vida de Paulo, é importante, irmãos, nós ressaltarmos
o quanto ele, depois da sua conversão, sofreu por Cristo. Ele fazia os crentes sofrer, ele arrastava, ele acabava com os cultos, ele tirava o pregador do púlpito. O irmão estava lá no louvor e falava: cala a boca. Brincando, né, irmão? Isso é só uma conjectura. Eu quero que os irmãos pensem, eu quero que vocês pensem comigo, e eu já abri um parêntese para falar disso, para que a gente possa pensar nas nossas próprias vidas. Vamos pensar em quantas coisas Paulo teve de abandonar e quão alto foi o custo do discipulado para esse irmão. Já parou para pensar? Quantas coisas Paulo teve de abrir mão por causa de Cristo? Qual foi o custo do discipulado para que Paulo seguisse a Cristo? Em um tempo de um cristianismo tão raso, de pessoas que não entendem o que é o custo do discipulado, que não imaginam que seguir a Cristo tem o custo da cruz, da morte própria. Vamos meditar um pouco sobre o custo que teve para Paulo ser um cristão. Primeiro, ele teve de renegar profundamente os seus próprios pais e familiares, que desde cedo lhe introduziram no judaísmo. Um custo familiar altíssimo. Você não vê nas Escrituras falando mais sobre a família do apóstolo Paulo, exceto um sobrinho dele que provavelmente se converteu e o visitava na cadeia. Muito provavelmente, por causa de Cristo, Paulo teve de renegar os seus pais, que cedo investiram na vida dele, para que ele, aos pés de Gamaliel, se tornasse o orgulho da família e um fariseu. Ele teve que chegar para os pais dele e dizer o seguinte: eu não sou mais um fariseu, pai. Eu não sou mais um fariseu, mãe. Eu sou agora do caminho. E você imagina quão desgostoso deve ter sido isso para aqueles pais, e quão foi pesado para Paulo ter que abrir mão disso. Depois ele teve de lidar com o opróbrio e a rejeição do próprio povo que ele servia. Povo este que ele amava profundamente. Ele mesmo diz na carta aos Romanos que ele desejava ser um anátema, amaldiçoado por Deus se o povo fosse salvo. Paulo amava profundamente o povo, mas Paulo se tornou agora um homem perseguido e odiado pelos judeus. Talvez não exista homem até hoje que seja mais odiado pelos judeus do que Paulo. Depois, ele teve de abrir mão das suas credenciais religiosas e de todos os seus benefícios enquanto um dedicado fariseu. Já parou para pensar em todos os benefícios que um fariseu tinha? Você acha que um fariseu era pobre? Você acha que um fariseu passava necessidade? Um fariseu era um homem, irmão, não só um líder religioso, ele era um líder social da mais alta patente. Não é que ele era um pastor, ele era como se fosse um senador. Ele era uma pessoa muito importante. E Paulo teve que apegar as credenciais que diziam lá fariseu e jogá-las no lixo. Como se não bastasse tudo isso, Paulo passou de perseguidor a perseguido e se transformou agora, não naquele que mais perseguia, mas Paulo se transformou no crente mais perseguido e odiado do mundo em seus dias. Ele mesmo afirma que trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Isso ele diz lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. Sobre os sofrimentos de Paulo por Cristo, ele também diz o seguinte, preste atenção, 2 Coríntios 11, 24 ao 28. Vamos ver se a nossa vida se parece um pouco com a de Paulo. Ele nos manda ser seu imitador, né? Vamos ver qual que é o nível do nosso cristianismo e qual que era o desse homem. Ele diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Quantas vezes? 5. Uma quarentena de açoites menos um, 39, porque dizia que no 40 a pessoa morria. Então,
39 açoites nas costas. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 3 naufrágios por causa de Cristo. Uma noite e um dia eu passei em alto mar. Em jornadas, muitas das vezes, no perigo dos rios, em perigo dos ladrões, em perigo dos meus próprios irmãos judeus, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias. Muitas das vezes em fome, sede, em jejuns, muitas das vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, sabe o que é? A preocupação com todas as igrejas. Meu irmão, que testemunho, que cristianismo robusto era o de Paulo. A vida desse homem de fato, que odiava a Cristo, começa a refletir quem Jesus o é. Hoje em dia, irmãos, você acha pesado vir à igreja, você acha pesado orar, você acha pesado ter que ler a Bíblia, você acha que fez muita coisa por Deus. Eu te convido, leia a vida de Paulo e seja humilhado. A história da igreja afirma que Paulo foi morto, decapitado por uma espada, por causa de Cristo, por volta do ano 63, 64, sob o sanguinário imperador Nero. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz que ele já estava sendo oferecido como um sacrifício a Deus, que ele sabia que o seu fim estava próximo, que ele havia terminado a carreira, guardado a fé. Paulo terminou coroando a sua carreira com Cristo com o seu sangue, com a sua própria cabeça. Eu creio que as palavras do próprio Paulo, irmãos, em Filipenses 3, do 7 ao 11, elas podem sintetizar o que de fato foi a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Olha o que Paulo diz. Depois de refletir sobre todas essas coisas que nós já dissemos, sobre todo o custo que ele teve por seguir a Cristo, sobre o quanto foi pesado para ele seguir o Senhor, ele diz, falando sobre a sua vida pregressa no judaísmo: mas o que para mim era lucro, ou seja, o meu judaísmo, o meu farisaísmo, estar aos pés de Gamaliel, ser um homem reconhecido, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele continua assim, deveras. Ele está dizendo, sim, eu tenho certeza disso. Ele está enfatizando, eu tenho certeza absoluta. Eu considero tudo isso como perda. Por quê, Paulo? Porque essas coisas não têm valor? Não, não é porque essas coisas não têm valor. Ele responde, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando Paulo olhava a sublimidade da pessoa de Cristo e colocava ao lado a sua vida pregressa e todos os seus louros e glórias no judaísmo, ele dizia, o meu judaísmo, as minhas próprias obras, a minha justiça própria, o meu farisaísmo não podem sequer chegar perto da excelência, do conhecimento de Jesus Cristo. Ele vai dizer, por amor do qual, Jesus, eu perdi todas as coisas. O que você perdeu, Paulo, por amor a Jesus? Eu perdi todas as coisas. E eu considero essas coisas como refúgio. Como algo que se deixa de lado, não por causa não tem valor, mas por causa de Cristo. O que você perdeu, Paulo? Tudo!
Eu considero essas coisas como refúgio, porque para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas justiça que provém da fé, mediante a Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Que diremos, irmãos, diante de tão alto testemunho? Que diremos do nosso cristianismo? O que você dirá do seu cristianismo? O que você dirá do custo do seu discipulado, que você às vezes acha que é alto demais, quando na verdade talvez nem um discipulado de fato de Cristo você está trilhando? Paulo perdeu tudo. Mas ele estava com seus olhos firmes em Cristo, tesouro de grande valor. Cristo e este crucificado, nisso se resume o ministério de Paulo. Apenas Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a glória de Cristo, a ressurreição de Cristo, o senhorio de Cristo, os sofrimentos de Cristo, o reino de Cristo, Cristo, somente Cristo. Por mais que agora ele fosse odiado, estivesse no fundo de uma prisão romana quando ele escreveu a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios. Você conseguiria falar tão gloriosamente de Cristo no fundo de uma masmorra romana? Por isso ele não se envergonhava de agora ser conhecido não só como apóstolo, às vezes ele utilizava um outro título para si. Ele dizia Paulo, o doulos, o escravo de Jesus Cristo. O escravo de Jesus Cristo. Perseguidor de Cristo. Foi derrubado por Cristo e se tornou um escravo de Cristo. Vamos avançar um pouco. Eu quero abordar também com os irmãos outro ponto importante para caminharmos para o final dessa pregação. Quando nós falamos sobre Paulo ser um apóstolo, nós precisamos meditar sobre quais são os critérios para se ser um apóstolo de Cristo. E quais são os erros dos apóstolos modernos. Quais são os erros daquelas pessoas que dizem hoje que são supostos apóstolos de Jesus. Nós vamos entender, irmãos, que esse termo apóstolo que Paulo usa agora, eu quero falar um pouco sobre esse ofício de Paulo, não só sobre a vida dele, mas esse termo que ele usa, esse termo apóstolo, ele tem dois significados na Escritura. O primeiro significado é um significado geral. Quando crentes eram enviados em missões nas igrejas, eles eram muitas das vezes chamados de apóstolos. Por exemplo, Epafrodito, em Filipenses 2:25, é chamado de apóstolo ou mensageiro. Epafrodito entregou a epístola aos Filipenses. Ele foi enviado por Paulo. Então existe um sentido geral do termo, que eram crentes normais que eram enviados de igreja em igreja para cumprirem missões. E existe o segundo e mais restrito termo, e é sobre isso que eu quero abordar no final dessa pregação. O segundo e mais restrito sentido do termo apóstolo empregado no Novo Testamento se refere especificamente ao grupo dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo e também a Paulo. Há um sentido geral. Todo crente enviado, todo crente que ia fazer alguma missão específica, seja entregar uma epístola, seja levar um recado, seja visitar algum apóstolo ou crente que tivesse preso,
ao sentido estrito da palavra, que é quando essa palavra se refere aos 12 apóstolos originais de Cristo e a Paulo. E há uma discussão se Tiago e Barnabé entram também dentro desse grupo apostólico, mas nós não temos tempo para abordar isso aqui. Esses homens, esses apóstolos dos quais Paulo se chama, se reconhece como um apóstolo, eles foram designados por Jesus para serem colunas da igreja. Esses homens, de forma autoritativa, eles pregavam, eles ensinavam o evangelho com autoridade vinda do próprio Deus. Eles tinham poder para operar sinais e maravilhas nunca antes vistos, como por exemplo Atos 5,15 diz que a sombra de Pedro curava, ou Atos 19,12 quando diz que os lenços de Paulo curavam. Isso são sinais do apostolado. Demonstra que de fato esses homens foram chamados por Cristo. Eles só não pregavam com autoridade, mas eles faziam sinais absolutos. Eles redigiam escritos inspirados pelo próprio Espírito Santo. Eles concediam o Espírito Santo quando eles impunham as mãos sobre os crentes. É sobre esse segundo sentido mais estrito que eu quero tratar um pouco com os irmãos aqui, para que nós possamos entender o que de fato é um apóstolo de Jesus Cristo. O que é um apóstolo de Jesus Cristo? Quais são os critérios? Por que Paulo pode ser chamado de apóstolo de Jesus Cristo e eu não? Apesar que os caras me deram um apelido desse aí, mas isso já me gerou muito problema. Não, David? Mas, irmãos, é importante nós observarmos que logo no começo da vida da igreja primitiva, antes mesmo da descida do Espírito Santo lá em Pentecostes, na ocasião da substituição de Judas Iscariotes, a questão acerca das qualificações necessárias para que alguém fosse designado como verdadeiro apóstolo de Cristo foi muito bem abordada e esclarecida por Pedro. Olha o que Pedro diz sobre o que um homem precisa para ser um apóstolo de Cristo. Olha o que Pedro diz, em Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens, precisa ser homem, que nos acompanharam em todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, tem que ser um discípulo, desde os tempos de João Batista, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, tem que ter estado firme até a ascensão de Cristo. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. 3 critérios: ser homem, ter andado com Cristo desde os tempos de João Batista, ter continuado firme no discipulado de Cristo até a sua ascensão aos céus. Aí, irmãos, vai surgir uma pergunta para nós, que a gente precisa responder. E Paulo? Paulo era um apóstolo? Paulo é um discípulo de Jesus desde a época de João Batista? Não. Paulo, ele viu a ascensão de Cristo aos céus? Não. Paulo, ele participou dessas coisas? Não. Mas quando nós somos perguntados se Paulo era um apóstolo, e eu vou dizer isso com todo o meu coração, vou dizer, claro que ele era. Claro que ele era um apóstolo. Mas aí dessa afirmação vai surgir um novo questionamento, que é, Paulo não andou com Cristo, não foi testemunha da sua ressurreição, da sua ascensão, como pode ser isso? Como Paulo pode ser apóstolo de Jesus Cristo? Nós devemos entender, irmãos, o ministério apostólico de Paulo, que certamente foi o maior e mais frutífero de todos os apóstolos, como uma grande e única, preste atenção, uma grande e única exceção de Deus aos parâmetros estabelecidos ali por Pedro em Atos, logo no começo do livro. Paulo, irmãos, foi o grande parênteses nesse quesito. Ele mesmo reconhecia que o último dos apóstolos a ter tido um encontro pessoal com Cristo ressurreto foi ele. E ele diz sobre o seu apostolado, ele fala que ele é um apóstolo fora do tempo. Ele reconhece a sua o quê? Excepcionalidade.
Ele reconhece que o seu apostolado não tem menos autoridade, mas ele reconhece que o seu apostolado foi fora do tempo. Foi um parêntese de Deus. Foi algo extraordinário que Deus fez. Ele mesmo se via assim. Ele sabia que ele não cumpria necessariamente todos aqueles pré-requisitos, mas ele tinha sim se encontrado com Cristo. Cristo havia encontrado com Paulo no caminho de Damasco. Ele sabia que ele era um nascido fora do tempo. Paulo foi um parêntese dentro do grupo apostólico. Portanto, irmãos, o apostolado de Paulo ele foi uma exceção estabelecida por Deus. Para quê? A fim de que o evangelho chegasse até os gentios. Quem foi o maior plantador de igreja entre os gentios, entre os não-judeus? Paulo. Quem foi o maior missionário entre os gentios? Paulo. Quem formou mais missionários para que plantassem igreja entre os gentios? Paulo. Para que os fundamentos da igreja fossem lançados? Quem foi aquele que melhor sistematizou as doutrinas que nós temos na Escritura? Quem é o maior escritor do Novo Testamento? Paulo. E para que nós tivéssemos a palavra de Deus plenamente em nossas mãos, Paulo foi um nascido fora do tempo, um legítimo apóstolo, mas um parênteses exclusivo e único de Deus. Nós com isso, irmãos, concluímos que não é possível que se existam apóstolos verdadeiros nos dias de hoje. Afinal, não há mais ninguém vivo que possa satisfazer todos os pré-requisitos elencados pela Escritura para o ofício apostólico. Quem hoje andou com Jesus desde os tempos de João? Quem é testemunha da ascensão de Cristo? Quem é testemunha ocular da ressurreição de Cristo? Ninguém. E ninguém também é um parênteses como Paulo. Se existe algum homem como Paulo em nosso meio, ele tem uma qualidade suprema, sabe qual é? Escrever a Escritura. Se existe um apóstolo como Paulo no nosso meio, ele ainda está falando as palavras de Deus e esse cânon aqui não está fechado. Existe algum homem dessa natureza em nosso meio? A exceção de Paulo nunca pode ser usada como um precedente para o apostolado moderno. Homens e até mulheres, existem até apóstolas nos dias de hoje, que arrogam para si o título de apóstolo. Eles podem estar incorrendo em dois erros. O primeiro deles é a ignorância. Pode ser que essas pessoas que se chamam de apóstolos, apóstolas, nem sequer saibam o que de fato esse título significa e quais são as suas reais exigências. A ignorância dessas pessoas não exclui o seu erro e engano, mas atenua. Existem pessoas que de fato são ignorantes, líderes de igreja ignorantes, que talvez ostentam esse título, mas nem sabem de fato o que eles significam. Eu reconheço que existem pessoas que se chamam, se denominam de apóstolo, mas não são necessariamente pessoas más, lobos devoradores. Talvez sejam pessoas ignorantes. Eu reconheço que existe. O segundo e mais grave erro, e aqui eu creio que estão a maioria daqueles homens que se chamam de apóstolos nos dias de hoje, é através do título apostólico que eles usurpam para si mesmo mais poder, mais proeminência, destaque e controle sobre as pessoas. O segundo grupo utiliza o título de apóstolo nos tempos modernos para que através disso eles possam ter mais poder na igreja. Quem é maior do que um apóstolo na igreja? Nem a Bíblia. Proeminência. Eu sou o chefe da igreja. Eu sou aquele que Deus fala comigo e eu falo à igreja. Controle sobre as pessoas. Controlar as consciências, as mentes, as vidas. Afinal de contas, quem pode se levantar contra um apóstolo de Cristo? O Senhor Jesus disse: quem resiste às suas palavras, resiste a mim, disse aos apóstolos. Quem pode se levantar contra um apóstolo de Cristo?
Dentro dessas realidades eclesiásticas, irmão, desse segundo grupo, que são desses homens maus, o título de apóstolo se transforma em um passe livre para a implementação de novas doutrinas e práticas, a extorsão financeira das pessoas e o domínio total sobre a consciência dos fiéis. Então, esses homens, muitos desses que se julgam novos apóstolos, eles implementam nas igrejas novas doutrinas, eles implementam novas práticas, eles praticam através do seu apostolado extorsão financeira com as pessoas e dominam as suas consciências. Esses são os novos falsos apóstolos, se é que eles podem ser chamados de novos, pois já existem desde os tempos bíblicos. Esses devem ser severamente combatidos pelas igrejas verdadeiras e pelos verdadeiros crentes. A igreja de Éfeso foi maravilhosamente elogiada pelo Senhor Jesus Cristo por ter colocado à prova os que se diziam apóstolos e por ter reconhecido que os mesmos eram falsos. Olha o que o Senhor Jesus diz em Apocalipse 2:2. Conheço as suas obras, ele dizendo para a igreja de Éfeso, a sua paciência, que não pode sofrer os maus. Aqui está falando sobre os homens maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Queridos irmãos, falsos apóstolos não são simplesmente ministros não legítimos de Cristo. Falsos apóstolos são chamados na Escritura de ministros de Satanás, prontos para destruírem o Evangelho, destruírem as verdades da palavra de Deus e destruir a vida das pessoas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo afirma, quando ele, lutando com os falsos apóstolos do seu tempo, ele diz, 2 Coríntios 11, 13 e 15, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Não deem créditos aos falsos apóstolos modernos. Resistam aos seus ensinamentos e se apeguem ao verdadeiro ensinamento dos apóstolos da Escritura. Fique sobre os seus pés. Eu gostaria muito que o zelo de Epáfras estivesse no meu coração como um dos presbíteros dessa igreja. Eu gostaria muito que o zelo de Epáfras estivesse no coração de cada um dos presbíteros dessa igreja. Que todos nós, a cada dia, possamos nos lembrar também do testemunho desse homem, desse fiel ministro do Evangelho, desse homem preocupado com a igreja e desse homem disposto a sofrer por Cristo. Nós, presbíteros, precisamos entender cada dia que o ministério pastoral, ele não reserva para nós glórias humanas se nós estivermos vivendo de fato, mas ele pode nos colocar diante de situações muito complicadas. Que Deus nos ajude, a todos nós presbíteros dessa igreja. Eu quero dizer, irmãos, que não há pecador obstinado que seja mais forte do que a graça de Deus. Se você tem evangelizado alguém que é endurecido ao Evangelho, se você tem evangelizado alguém que odeia Cristo e odeia o Evangelho, não cesse de orar por essa pessoa e no momento certo evangelizá-la. O Senhor Deus pode quebrar até o mais duro dos corações pela sua graça. Nós possamos olhar a vida de Paulo, irmãos,
e ter na vida desse homem um espelho para nós. Muitas das pessoas, talvez enquanto eu pregava essa mensagem, falava sobre as questões da vida de Paulo, você pense, mas Paulo era um apóstolo, eu sou um crente normal. Eu quero te lembrar das próprias palavras de Paulo, que diz o seguinte aos crentes: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Irmãos, nós não podemos aceitar que vivamos um cristianismo tão raso e com um discipulado tão despretensioso. Não é normal, irmãos, isso. Não é normal que a nossa vida esteja tão longe daqueles que escreveram as palavras de Deus que nós cremos. Nós possamos olhar para a vida desse homem, para o testemunho de Paulo, e dizermos ao Senhor: Senhor, como Paulo te imitava, me ajuda a imitar a Ti e a imitar a Ele também. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Nós não precisamos dos falsos apóstolos, dos mentirosos e dos falsos obreiros. Nós não precisamos de espíritos mediadores. Nós não precisamos de ninguém que medie a nossa relação com Deus. Nós precisamos nos voltar cada dia para Cristo, para a sua suficiência e para a sua glória. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos e te glorificamos. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nessa noite o Senhor faça com que nós voltemos os nossos olhos para Jesus Cristo. Que a suficiência e a supremacia de Cristo não esteja apenas como uma ideia abstrata na minha mente e na mente dos meus irmãos, mas que o fato de Cristo ser supremo, de habitar nele toda a plenitude da divindade, me aproxime cada mais, ó Deus, de uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que glorifica o Seu nome. Nos ajude, Deus, a como Paulo olhar para as belezas de Cristo e entender, ó Deus, que todas as coisas deste mundo, quando comparadas ao Senhor, não são nada. E que por essa comparação, Deus, alta e exaltada de Cristo, nós possamos viver de fato dignamente do Evangelho. Nos ajude, Deus, a resistir aos falsos apóstolos, aos obreiros fraudulentos, aqueles, ó Deus, que pregam um falso evangelho, que destroem pessoas, que levam pessoas ao inferno com seus falsos ensinos. Nos ajude a pregar a verdade, Deus, e condenar o erro no poder do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.